Olá, chicos, como estão? Hoje a gente vai dar uma aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, essa aula é direcionada para os meus alunos do colégio SEMI, tá? Então, é a unidade 5 do livro de vocês que tem o tema Vive, Descubre e Desfruta Peru. Então, o assunto que nós vamos trabalhar hoje dentro da gramática é o modo imperativo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, ok? Então, pegue o seu livro, pegue o seu caderno e vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Lembrando, lá nas páginas 58, 59 e 60, você tem alguns textos, né, dois textos, na verdade, sobre o Peru. O tema dessa unidade, né, o país que está sendo trabalhado nessa unidade é o Peru. Então, a gente tem que lembrar que é importante você parar para fazer a leitura desses textos, você resolver as perguntas que estão lá na página 60, pesquisar sobre quantos habitantes tem, qual é a capital do Peru, enfim, isso você vai preencher lá nos exercícios. Por que que isso é importante? Por que você tem que fazer a leitura desse texto? Por que que você tem que aprender sobre o Peru e sobre todos os outros países que nós estamos estudando? Porque essa é uma das habilidades cobradas pelo Enem. Lá na habilidade 8, ele pede que você saiba sobre produção cultural. Então, olha lá. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, é importantíssimo que você faça a leitura desse texto, que você aprenda um pouco mais sobre o Peru, pesquise, veja vídeos, né? Toda oportunidade que você tiver para aprender sobre outras culturas é válido, ok? Então, vamos lá. Então hoje a gente vai trabalhar com o modo imperativo. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o modo imperativo. Esse assunto começa lá na página 61 do seu livro. Então, o modo imperativo é uma modalidade gramatical que se emplea para emitir órdenes ou realizar mandatos, ruegos ou deseos. Então, o imperativo é aquele modo verbal da ordem. Quando você passa a ordem a alguém ou quando você manda alguém fazer alguma coisa, ok? Bem objetivo. E aqui temos alguns exemplos. Esses exemplos foram retirados dos textos das páginas anteriores, tá? Sobre o Peru. Se viaja por avião, asegúrese de conhecer bem as condições del boleto. Então, asegúrese está no modo imperativo. Exija la debida información sobre la nueva hora de partida de su vuelo. Exija também no imperativo. No permita que realicen cobros adicionales si es que antes no fue informado. Entonces, no permita es un imperativo negativo, não? É um imperativo negativo. Então, hoje a gente vai estudar imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Bom, aqui eu coloco uma tabela para que você entenda mais ou menos como é que funciona o modo imperativo de maneira informal e de maneira formal. A gente tem que lembrar que em espanhol não há problema nenhum em situações formais você fazer o uso do modo imperativo. Isso não vai mostrar que você é uma pessoa mal educada, que você quer passar ordem, nada disso, tá? É uma forma educada de você fazer alguma recomendação, dar algum conselho, tá? Utilizando o modo imperativo. Então, quando você quiser utilizar o discurso informal, o imperativo vai estar relacionado com o pronome tu. Se você quiser usar o discurso formal, então o imperativo vai estar relacionado com o pronome usted, ok? Vamos lá. Os verbos terminados em AR, no imperativo informal, finalizam com a vogal A. E no imperativo formal, vai finalizar com a vogal E. Você só troca do A para o E. Então, canta tu, cante usted. Se o verbo terminar em ER ou IR, a terminação verbal no imperativo informal vai ser a letra E. Então, verbo beber, bebe, bebe tu. E partir, parte usted. Parte tu, perdão. E el verbo beber formal se queda beba. Beba usted, parta usted, ok? Aqui está. Então, a gente só troca a vogal. Perfeito? Então, em que situação, por exemplo? Vamos usar aqui o verbo beber. Se eu estiver falando com os meus amigos, né?
Eu posso falar, bebe más agua, eso es importantísimo para tu salud. Pero imagina que estás hablando com tu abuela, com a sua avó. Você não vai falar com a sua avó, bebe más agua, abuelita. Não, vas a decir, abuelita, por favor, beba más agua, es muy importante para tu salud. Então, esse beba é o imperativo formal da língua espanhola, ok? Bom, aqui eu coloquei uma tabela, né, com todas as terminações, de acordo com cada pronome pessoal. A gente tem que lembrar que o imperativo, ele é um modo verbal que você não pode direcionar para a primeira pessoa. Então, por isso que ele não tem yo e não tem nosotros aqui, tá? Porque você não pode passar a ordem você mesmo, não existe isso. Então, a gente passa a ordem a partir da segunda pessoa. Para os verbos, então, terminados em AR, com o pronome pessoal tu, a terminação vai ser a, que a gente acabou de ver. E para o usted, e. Como seria ustedes e vosotros? Então, para ustedes, você vai usar a mesma vogal da terminação usted e só acrescentar a letra N. E para vosotros, você usa a mesma terminação do tu, só que acrescenta a letra D. Só isso. A mesma coisa acontece com os verbos terminados em ER e IR. Então, com tu termina com E, com usted termina com A. Ustedes, você usa a mesma vogal do usted e acrescenta o N. E com vosotros, você usa a mesma vogal do tu e acrescenta a letra D. Não entendi nada. Bora ver dentro dos exemplos, tá? Vamos lá. Hablar. Hablar tu. Como se queda? Habla. Habla tu. E para usted, eu vou trocar a vogal, né? Hable usted. Para ustedes, hablen ustedes. Hablen más fuerte, por favor. No les estamos escuchando. Então, hablen. E vosotros, olha lá, usei a mesma vogal, a, e acrescentei a letra D. Então, fica hablad. Hablad vosotros, tá? E o verbo comer. Come tu, usted. Coma, ustedes. Coman e vosotros comed. Então, usei a mesma vogal aqui, ó, do tu e acrescentei a letra D. Ok? Isso é questão de prática. Você tem que fazer algumas vezes, alguns exercícios, monte algumas tabelas, tente ir resolvendo e você vai conseguir, tá? Isso é prática. Bom, o seu livro também vem trabalhando com alguns imperativos informais. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um imperativo informal, tá? Informal não, irregular, perdão. Alguns verbos irregulares. O verbo venir, o que você vai fazer nesse caso? Você sempre vai verificar como é que é o verbo no presente do indicativo. Primeira pessoa do presente do indicativo. Então, no presente a gente fala yo vengo. Yo vengo. E a partir dessa conjugação no presente, você consegue encontrar os imperativos formais e informais. Então, vamos ver aqui, ó. Como seria o imperativo tu? Vem tu. Então, eu usei só o início do verbo aqui, ó. Só o início, vem. E para usted, venga. Então, eu usei a mesma conjugação aqui, só que eu troquei o o pelo a. Então, fica venga usted. Vem tu. Usei só o início do verbo, ok? Ó, olha os outros. Verbo decir. Yo digo. Como ficaria o imperativo? Di tu, só a primeira parte do verbo. E usted diga. Usei a mesma conjugação e troquei aí o o pela letra a. Verbo salir. Yo salgo. Imperativo tu. Sal, tu, salga, usted. Verbo hacer. Yo hago. Imperativo tu. Haz, tu. Esse aqui ele é um pouquinho diferente, né? Porque se eu for usar só o início do verbo, vai ficar a. Não fica legal. Então, na harmonia fonética, não fica legal. Então, eu vou acrescentar, na verdade, a letra Z aqui nesse imperativo. Então, fica haz, tu. E haga, usted. Só troquei o o pelo a. Verbo poner. Yo pongo. E aqui, pon. Tu, ponga, usted. E o último, yo tengo, não? Verbo tener. Yo tengo em presente. No imperativo, tem. Tu, tenga, usted. Então, é muito simples. A regra é muito simples.
Então, analise como é o verbo no presente e daí você consegue encontrar os imperativos informais e formais. Bom, essa é a tabela que está no seu livro, tá? Para que você tenha bem organizado. Ele está explicando aqui como é que fica o verbo no presente, como é o imperativo tu, como é o imperativo vos, que esse aqui eu não trabalhei com vocês, né? Mas o imperativo vos, tem que lembrar que o vos é um pronome pessoal que a gente usa em alguns lugares restritos, como Argentina e Uruguai. Então, o vos, a única diferença do imperativo é que, na maioria dos casos, basta você trocar a sílaba tônica. É só você colocar a sílaba tônica lá pro final. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui não mudou nada, ó. Se, vem, venid, aí aqui eu tive que acrescentar, né, uma vogal. O a ser fica a ser, pom, poned, e sempre a última sílaba tônica, tá? Nos regulares, é só trocar a sílaba tônica. Aqui você tem que acrescentar pelo menos uma vogal para poder fazer sentido, né? Aí veio vosotros e os te para que você tenha toda a tabelinha organizada. O outro, a outra irregularidade, né, que também está aparecendo lá no seu livro, é com relação à troca de vogais, ó. Yo pido, e no imperativo vai ficar pide, pide tu. Yo cierro, em presente, em imperativo se queda cierra, cierra tu. E aqui, então, a gente só mantém a mesma irregularidade aqui. Então, sempre a gente tem que relacionar com os verbos no presente. Se você sabe qual é a irregularidade no presente, você consegue encontrar a irregularidade dentro do imperativo, ok? Bom, lá na página 64 aparecem alguns anúncios que mostram em prática quando é que a gente utiliza o imperativo. O imperativo é muito forte dentro das campanhas publicitárias, né? Então vamos lá, o primeiro aí, ó. Despierta, desayuna. Né? Campanha de prevenção da obesidade infantil. Aqui, preparad, untad, sorprended. Esses imperativos aqui, esses três estão com o vos. Olha que a última sílaba é a tônica. Untar, preparar, surpreender. Então, essa característica, né, de última sílaba tônica é quando o imperativo está relacionado com o pronome vos. Temos mais. Tournée nacional sub is ahora veni vos. Então, ó, venir. Esse verbo está no imperativo vos. Disfruta del agua y evita los riesgos. Guia para las famílias. Ó, disfruta e evita. Dois verbos no modo imperativo, tá? Imperativo tu. E aqui no imperativo vos. Na página 65, ele vem pedindo que você... Aí tem um quadrinho lá embaixo, né? Para que você monte com algum outro amigo, né? Ou sozinho, uma campanha publicitária. Então, você vai tentar ou fazer algum recorte de revista ou imprimir da internet, alguma campanha que você queira fazer para que possa usar o modo imperativo. Então, tente montar, tente formular. Se você observou bem lá nas campanhas publicitárias, nos anúncios que nós acabamos de ver, as frases são muito curtas, então não precisa você ter uma grande habilidade com o espanhol, tá? Basta que você pense que campanha publicitária seria essa. E aí uma frase chamativa, ok? Você tem dois temas, aí você pode escolher entre dois temas. Ou uma campanha que tenha como objetivo reduzir os acidentes de trânsito, ou uma campanha que fale sobre proteção do meio ambiente, tá? Então, escolha um slogan, ou seja, a frase, né, principal, usando o imperativo, após escolher o tema, né, que você quer trabalhar, se a redução de acidentes de trânsito ou a proteção do meio ambiente, beleza? Bom, depois na página 63 vem trabalhando o imperativo negativo. Então, eu coloquei aqui as mesmas pessoas e as terminações que você vai ter que utilizar, tá? No, e aí a terminação vai ser esse, e os te, e, aqui, em e eis. Vou colocar um exemplo. Ó, o verbo hablar, hablar tu. Como ficaria a frase? No hables muy alto, no hables muy alto. Então, aqui você está observando a terminação ES. E aí já tem que saber que quando termina em ES, o imperativo é informal,
tá? Imperativo negativo informal. No hables muy alto. Se fosse com usted, no hable muy alto. Ustedes no hablen muy alto. E se for a vosotros, no habléis muy alto. Okay? Vamos praticar. Página 67 do seu livro, temos alguns exercícios, né? Temos uma tirinha da Mafalda. Esto es un robo. Pues, si no le gustan los precios, vaya a outro almacén, senhora. Aí ele observa que, na verdade, a pessoa não está reclamando do preço, né? Era um assalto de verdade. Es la costumbre, perdão, né? O dono do armazém pede desculpas. Vamos para a pergunta. Comando do item. O verbo da oração, vai a outro almacém, senhora, aparece no imperativo, vaya. Considerando o uso e forma do imperativo em espanhol, indica as alternativas corretas. Então, você tem aí que analisar se o imperativo que está escrito está de forma correta e ele está no discurso formal ou informal corretamente. Então, você tem que analisar o contexto da frase para verificar se está adequado o discurso formal ou informal. Então, o que eu peço para você fazer agora? Pare um pouquinho este vídeo, dê um pause, vá lá no seu livro e tente resolver o item. Verifique se você consegue resolver, tá? E depois volte aqui para ver a resposta certa, tá bom? Então, vamos lá para a resposta. Então, a primeira frase diz assim: Ponte el abrigo, porque hace mucho frío en la calle. Então, tá correta essa daqui? Tá correta, tá? Eu tô utilizando o imperativo informal em uma situação normalmente informal mesmo, né? Tô pedindo que a pessoa leve o casaco. Provavelmente é a mãe falando com o filho aí, né? Coloque o casaco porque faz muito frio na rua. Então, essa primeira tá correta. Segunda, camareiro, por favor, ponga um pouco de queso para picar. Então, camareiro é o garçom. Numa situação de restaurante, eu falando com o garçom, eu preciso ser formal com o garçom? Dizer ponga um pouco de queso? Não. Então, esse ponga está inadequado neste contexto, tá? Eu não preciso usar o imperativo formal em uma situação de restaurante ou de bar, ok? Vamos lá. 4. Pepito, sé bueno con tu mamá. Então, sé bueno con tu mamá. Eu tô falando com o Pepito para que ele seja bom, bonzinho, né, com a mãe dele. Tá correto esse imperativo? Tá. Dentro do contexto, ele tá escrito de forma correta e dentro desse discurso, né, informal, ele é adequado, né? Oitava, 08, né? Senhor Rodrigues, dá-me um minuto de sua atenção, por favor. Então, senhor Rodrigues, eu tô sendo formal, então é um discurso formal. Talvez uma pessoa mais velha, né? Talvez o meu chefe. Então, uma situação formal. Só que eu utilizei o dame. Dame é um imperativo informal. Então, não tá adequado, tá? Deveria ser deme. Senhor Rodrigues, dê-me um minuto de sua atenção, por favor. Então, tá errada essa daqui, tá? Oitava tá fora. Então, até agora, a 2 tá errada e a 8 também tá errada. A 16, né? Chicos, hablen más alto que no se entiendo. Então, hablen tá relacionado ao imperativo ustedes. Porém, qual é o problema da frase? Aqui você tem o os. Os é um pronome que está relacionado com vosotros. Então, significa que aqui deveria estar escrito hablad. Chicos, hablad más alto que no se entiendo. Eu não posso utilizar o imperativo ustedes e um pronome vosotros na mesma frase. Você tem que escolher qual dos pronomes você trabalha. Então, ele está errado. Então, as únicas corretas aí, então, são a número 1 e 4. Então, a soma das corretas dá 5. Próxima. El reclamo, ¿por qué me rompes? Puede ser sustituído sin alterar el sentido por. Então, aí você tem que analisar quais imperativos estão corretos, né? Dê uma pausa aí no vídeo e tente resolver. Ok?
Então, vamos lá. A primeira diz assim, no me rompas, tá? No me rompas. Tá correto aqui, ó. Por que me rompes? Esse rompes está no imperativo informal tu. Então, vou ter que buscar um parecido com esse. Então, no me rompas. Tá correto. Esse é o imperativo negativo informal. Então, ele tá certo. No rompeme. Não, tá errado, tá? Esse imperativo negativo, ele tá escrito de forma equivocada. Deveria ser no me rompas. O outro, no moleste. Ó, mesma coisa, mesmo erro aqui, tá? Tá faltando o S aí. E deveria ser no me molestes, não? Não me mutilará, um verbo no futuro, não é imperativo, né? A que não me rompes? Não. Se eu tô utilizando aqui no me rompes, eu quero o imperativo tu. E aqui o imperativo tá usted. Então ele tá errado, deveria ser rompas aqui. A que não me rompas? Se tivesse dessa forma, estaria correto. E o último, por que me mutilas? Ele tá correto, tá? Porque aqui eu tenho uma pergunta, né? E o imperativo é afirmativo aqui. Então, tá corretíssimo. Então, as corretas são 32 e 1. A soma dá 33. Terceira. Vamos lá, mais uma vez. Pause. Tente fazer. Vamos lá. Analise a frase. Que se vuelva a casa e vuelve a tu casa. Segundo isso, marque as alternativas que apresentem equivalências corretas. Então, eu vou olhar aqui a primeira frase. Que se vuelva a casa. Vuelva é o imperativo formal de volver. Então, eu vou ter que encontrar deste lado aqui algum imperativo formal. Imperativo usted. Então, vamos ver aí, ó. Que corra, que hable, que vengan, que suba, que respirem, que baje. Então, que corra, ok? Aqui, que corra é um imperativo formal. Que hable, que suba e que baje. Então, eu fiquei aí entre essas aqui. Eu já eliminei a 4 e elimino direto a 16, porque tá com ustedes. Né? E o outro, vuelve a tu casa. Vuelve é o imperativo informal de volver. Então, vamos procurar um imperativo informal aqui, ó. Corre é imperativo informal de correr. Correr, corre. Hablar, habla. Tá correto esse daqui também. E vamos ver outro. Bem aqui, ó. Subir. Imperativo informal de subir, sube. E aqui tá errado, porque tá escrito barramos. Então, as corretas são 1, 2 e 8. A soma dá 11. Perfeito. Ok? Aí está. A última questão de hoje. Ela começa na página 67 e finaliza na 68. Tem um texto lá para você analisar. O uso do modo imperativo na terceira parte do texto, nas linhas 26 a 37, indica o quê? Pare novamente o vídeo e tente resolver. Então, aqui, ó, reduce los riesgos. Si aún después de estos consejos consumes alcohol, ten en cuenta esto. Come lo suficiente para evitar los efectos tóxicos sobre el estómago vacío. No conduzcas, desplázate en autobús o táxi. No mezcles el alcohol con otras drogas ni medicamentos. No tomes demasiadas copas, de esta forma evitarás la borrachera, né? A bebedeira, que aumenta el daño físico e provoca peleas e acidentes, discussões e acidentes. Beber pouco a pouco, reduces, e aí lá na outra página o texto continua. Mas só que isso aqui dá pra gente resolver. Então eu quero saber o que esse modo imperativo está indicando dentro desse texto. Então eu tô falando aqui, ó, come lo suficiente, no mezcles alcohol, no conduzcas, ok? Desplaza-te em autobús. Então, o que indica esse modo imperativo aí? É recomendação? Permissão, advertência, convite, invitação é um convite, ou uma instrução. Então, aqui seria a letra A, é uma recomendação, ok? Perfeito. Tem mais essa aqui.
questão 5 e 6. Você precisa analisar aqui esta campanha e dizer qual é o objetivo, né, desse cartaz, dessa campanha. Qual é o objetivo dessa campanha? Vamos lá. Então, ele diz aqui, ó, para estar protegidos de la gripe e outras enfermedades respiratórias, lávate frecuentemente las manos, ventila tu casa, no fumes ni le permitas a otros hacerlos en espacios cerrados, amamenta a tu bebé, ¿no? Y si tienes fiebre, tos y congestión nasal, decaimiento, dolor muscular, anda al médico e não te automediques. Aqui, para você responder essa, deveria ficar atento não só aqui as instruções, mas ao que está escrito aqui no início, né? Para estar protegidos de la gripe e outras enfermedades respiratórias, e aí ele dá as instruções para ter um inverno saudável. Então, o cartaz apresenta uma campanha cujo objetivo principal é combater a automedicação, conscientizar sobre os sintomas mais comuns da gripe, prevenir doenças respiratórias, ensinar regras de comportamento, promover a educação sanitária alertando sobre os cuidados com a limpeza. Então, aí a alternativa correta seria a letra C, prevenir doenças respiratórias. Ok? Então, esse era o objetivo da campanha. A outra... Entre as formas verbais que aparecem na campanha estão lavate, no fumes, andar. São todas formas do imperativo conjugadas de acordo com o pronome da segunda pessoa, vos, muito usual na Argentina. Caso esses verbos estivessem conjugados na segunda pessoa, tu, as formas corretas seriam. Então, qual é a diferença que eu expliquei para vocês antes do tu e do vos, na maioria das vezes? É a acentuação, a sílaba tônica. O vos sempre tem a última sílaba tônica, tá bom? Então, vamos lá. O imperativo tu de lavate seria lavate. Então, eu tenho aí a letra B e a letra D. Eu já eliminei todas essas outras, porque aqui tem um pronome, ó. Se, lave-se, tá errado. No fumes, fica igual, no fumes. E aqui tá escrito no fume. Então, direto eu já consigo marcar a letra B. Por mais que você não soubesse desse no fumes, olha o andar aqui, ó. Última sílaba tônica. Pro imperativo tu, eu só vou tirar esse acento daqui, ó. Então, fica anda, anda tu. Então, direto, letra B, alternativa correta. Bom, para você continuar praticando em casa, né, e trabalhar a interpretação de texto também, que é importantíssimo para quem vai fazer o Enem, eu peço que você realize os deveres, né, as atividades da página 68 até 71, na parte onde está escrito Desarrollando habilidades, ok? Então, bons estudos, não esqueça de fazer a revisão, tente resolver realmente esses exercícios, né, para você praticar sempre, já que nós trabalhamos várias interpretações aqui, várias questões de gramática aqui na nossa aula. Bom, e se você chegou até aqui, deixa eu passar para esse lado para você olhar. Eu quero que você faça um comentário lá no final do vídeo, lá aí no YouTube, tá? Então, eu quero que você escreva uma frase utilizando o imperativo afirmativo. E isso vai provar para mim que você assistiu todo o meu vídeo, né? Então, você vai colocar lá no comentário. E tem que estar aparecendo o nome, tá? Na sua inscrição, tem que estar aparecendo o seu nome para eu saber quais foram os alunos que realmente fizeram a atividade, que viram o vídeo até o final. Então, deixa um like, se inscreve no meu canal e coloca lá no comentário uma frase no imperativo afirmativo. Por exemplo, estudia espanhol. E podem ser outras, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, pratique aí o imperativo, formule a sua frase e coloque lá nos comentários. Muitas gracias por la participación en la clase de hoy y nos vemos. Tchau, tchau.